As Faladeiras, entrando no ar com mais um episódio. Para você que nos acompanha, seja muito bem-vinda, fique à vontade, aproveita e já se inscreve no canal, porque a gente precisa de gente inscrita aí, não custa nada para você e pra gente faz muita diferença. Gratidão aí a toda a comunidade que nos acompanha e mais uma vez eu tô trazendo para vocês aqui uma mulher maravilhosa, faladeira também, né? Bastante. Uma pessoa que está na minha caminhada, na vida, no mundo da Vivian Carla, da Vivian The Best e até uma denominação diferente que vocês vão conhecer hoje, que vocês não ouviram ainda, da forma que ela me chama. E aí a gente vai trazer um pouquinho de quando essa história começou e o que ela faz, né? E como ela encanta as pessoas e inspira com o seu trabalho. Então seja muito bem-vinda, Maiara. Maiara Laís para vocês, mas para mim, como que é? Marida, gente. Então, assim, não achem, ai, que estranho. Não, é uma forma carinhosa que a gente começou a se chamar alguns anos atrás, sim, né? E aí não estranho. A gente tava até pensando, e aí, vai chamar como? Ela falou, não consigo falar Vivian. Então, vai sair Marida. Então, a gente resolveu explicar para você que tá entrando agora que vai sair Marida. Então, não se assustem, tá? Que isso é um apelido carinhoso de uma história lá que começa lá atrás. E ela vai contar para vocês um pouquinho de como que essa história começou, o que ela fazia naquela época, tá? Vocês vão entender. Bem-vinda, meu amor. Obrigada. Esse espaço é seu. Obrigada. Você que já fez fotos hoje, né? Pois é. Já passou pelo estúdio fotográfico. Já fui modelo e agora estamos aqui. Exatamente. E aí, Maiara, como é? Porque o que você faz hoje tem muito a ver com daquela época que a gente se conheceu. Uma forma ali, um movimento da sua vida, uma fase estudante da sua vida, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho, já contando ali, um pouquinho dessa história e já traz aí pro pessoal já saber o que você faz hoje. Sim, na época da faculdade, né, da graduação de odontologia, eu conheci essa maravilhosa e a gente começou aí a nossa jornada, nossa amizade e surgiu Marida. Então eu fazia faculdade, trabalhávamos juntas, né? Com os eventos, na época do Jerônimo, era show daqui, show dali. E um dia o Hugo viajou. E aí, ele viajou com o carro e eu fui buscar as crianças na escola. E daí, então, surgiu a Marida. Ficou brincadeira, né? Falar, o marido viajou, tem a Marida aqui, né? E aí, ficou e pegou, né? E pegou. Isso já tem mais de... Gente, isso já tem mais de 10 anos. Nossa, muito mais. Tem mais de 10 anos. Só de formada eu já tô com 9. Ah, então tem mais. Gente. E eu tava tem na época da graduação. Por aí, uns 12, 13 anos. Por aí. Vamos parar por aqui, senão daqui a pouco já vão descobrir, né? O pessoal vai começar a fazer conta, né? E hoje, então, descobriram, né? Faculdade de odontologia, então hoje dentista, Sou né? Dentista. Conta pro pessoal o que você faz. Porque quando a gente fala de... Antigamente, quando falava dentista, a gente só pensava uma coisa, né? O dentista que cuida da dor de dente, né? O dentista que faz o canal, o dentista que... Depois começou o dentista que coloca o aparelho, né? E hoje tem inúmeras especialidades. Eu queria que você falasse um pouquinho de o que é que você está fazendo hoje, como foi chegar nesse caminho. Sim, desde a época da graduação eu sempre gostei muito da parte de dentística, né? Que é a parte que a gente chama de restauradora, que não tem nada a ver com dor. E aí eu comecei a trabalhar com a parte de estética de dente, que vem as facetas em resina, as lentes em porcelana, e eu fui e me especializei nessa área. Então, hoje eu transformo sorrisos, que, como dizem meus pacientes, não é só transformar sorrisos, né? É transformar vidas, autoestima. Exato. E junto com a estética de dente, eu comecei a trabalhar com a harmonização facial. Daí vem os preenchedores, o botox, que acaba transformando aí também um todo, né? O rosto, o sorriso. E aí estou nessa área. Mas também não deixei de trabalhar com a parte geral. Né? Então, limpeza, restaurações, tudo que é de geral eu também faço, mas não é a minha especialidade. Até porque se complementam, né, Maiara? Não adianta nada a pessoa chegar, é igual quando a gente traz assim, às vezes tá com o Instagram lá todo lindo, maravilhoso, e aí os bastidores dessa mulher tá um caos. Né? Então, não adianta às vezes a pessoa vir para fazer toda uma parte esteticamente positiva, legal, e aí sendo que a saúde bucal não tá legal. Exato, pra ir pra estética, a gente tem que buscar estar ali, né? Até porque não tem como fazer uma faceta em resina, uma lente em porcelana com um dente que não esteja saudável, né? Com certeza. E como que foi a odontologia pra você? A odontologia te escolheu ou você escolheu a odontologia? Foi um amor. Na verdade, sim, foi uma profissão que eu nunca imaginei.
Nunca imaginei, até porque eu comecei a faculdade de Direito, né? Sim. Então, tudo começou ali. E eu falei assim, não, mas eu não gosto disso. Eu gosto da área da saúde. E desde então, eu fui buscar. E aí, eu fui na Univag, fui pesquisar, conversei com a coordenadora do curso lá, que foi onde eu graduei. E aí, ela me mostrou o curso de odontologia e eu falei, é isso que eu quero. Se apaixonou? Me apaixonei, só que é um curso, né, que é custoso, né, é caro. E aí, minha mãe falou, não, é isso que você quer, então eu vou te ajudar. E foi daí que surgiu também a ida da minha mãe pra São Paulo, né? Entendi. Aí, ela foi pra São Paulo, ela já estava na luta pra formar meu irmão, que também escolheu uma profissão, né, nada fácil, que foi aviação. Hoje já, né, graças a Deus, encaminhado na aviação. E aí eu falei, mãe, quero fazer odontologia. Aí eu surtei minha mãe e meu pai. Pequenos leves surtos. Né? Ela falou, não, se é o que você quer. Mas é o que você quer mesmo? Porque todo mundo tinha aquela, né, será que a Mayara vai começar mais uma faculdade, parar? Aí eu falei, não, é o que eu quero. E aí, mesmo com todas as dificuldades ali do curso, que é um curso integral, né? E realmente é integral. Eu estudava de manhã e de tarde, tinha períodos noturnos também. Então, eu falei, não, é isso que eu quero. E fui. E até para você que tá... É até uma coisa interessante para falar, porque nessa época, talvez eu já falasse sobre essa multiplicidade de clareza de papéis das mulheres, né? Porque uma estudante... Eu tinha muitas meninas que trabalharam comigo, que eram, né, faziam graduações que envolviam o tempo integral. Sim. Né? E elas não podiam ter um emprego fixo, com jornada de 18 horas, 8 horas diárias, que dariam umas 48 horas semanais, porque elas tinham a faculdade. Então, vinha muitas meninas, né, que faziam essas faculdades. Da odonto mesmo, eu acho que teve umas 3, 4 dentistas aí, né, que trabalham, inclusive, na área hoje. E a Mayara foi a primeira que veio dessa safra, né, de dentistas, eu falo assim, porque era uma forma de você fazer um extra para ajudar na receita ali, porque era puxado, né, para os seus pais, né? Sim. Imagina naquela época, né? Hoje a gente, passando como adulta, a gente fica pensando, meu Deus, como eles deram conta. Exatamente, é isso mesmo. Porque meu pai, na época, morava em Rondonópolis. Minha mãe foi para São Paulo. E eu morava sozinha. Então, além da faculdade, era um apartamento, né? Um local para eu morar, que eles tinham também que me ajudar. Então, foi onde surgiu esses trabalhos de finais de semana, que era o que eu conseguia ali um extra, né? Sim. Pra ajudar aqui. Material, graças a Deus, sempre minha mãe, ela falava, mãe, preciso disso. Ela ia lá e arcava. Mas, assim, a mulher, né, ela quer uma blusinha, fazer a unha, fazer alguma coisa. Mas eu sempre também tentava ajudar em outras partes, que, né, tentava aliviar de alguma forma ali. E o quanto a gente tem esse olhar, né, Mayara, já trazendo aí pra esse universo feminino. Quanto que a mulher, ela se vira mesmo, né? Ela dá jeito, né? Dá jeito, faz um extra, faz um freelance, faz uma hora extra... Faz um trabalho paralelo junto, né? Você mesmo hoje, você falando, né? Você tem sua especialidade, mas você não deixa de atender. Se o paciente estiver precisando, se chegar até você, você vai lá e faz acontecer. Sim. E por falar em multiplicidade de papéis, hoje você também tem multiplicidade de lugares, né? Conta como que é um pouco dessa jornada da Mayara hoje. Corre pra cá, vai ali, vai. Como que funciona hoje na dinâmica de equilibrar ainda, né, os papéis da vida pessoal? Que tem um papel mais importante da vida da Mayara, né? Sim. Traz um pouquinho dessa rotina, como que funciona. Hoje, na verdade, assim, tem uns 4 anos que hoje eu tô focada na parte da estética. Sim. Né? Então, como especialista ali na área, eu presto serviços em várias clínicas. Sim. E hoje totaliza 10 clínicas em Cuiabá e 2 no interior. Isso quando não tem mais uma amiga que chama aqui, chama ali... E aí eu vou. Então, assim, hoje eu tô nesses atendimentos prestando serviço só da parte de estética. E aí lá no consultório que eu faço mais essa parte geral e estética. E fora tudo isso, a gente vai aconselhando a vida de mãe, de filha, né, de amiga, porque a gente também não pode deixar, né, a nossa vida de lado. E então é uma loucura, mas é uma loucura boa, porque é o que eu gosto, né? Então eu faço com amor, faço com carinho. Tem gente que me pergunta assim, nossa, mas como que você consegue ficar 5 horas com o paciente? Eu falo, gente, eu nem percebo. Quando eu vejo, a hora já passou.
Então, assim, o resultado final é tão gratificante ver aquela pessoa levantar, assim, da minha cadeira e falar, né? Nossa, superou minhas expectativas, foi melhor do que eu imaginava. Então, é aquele sinal de que eu estou no caminho certo e fazendo o que eu gosto, né? Que é o mais importante. Ser apaixonada pelo que faz. A gente sempre fala assim, né? Tem uma vez que uma pessoa me perguntou qual é a profissão que dá mais dinheiro. Aí eu sempre falo assim, é aquela que faz o seu coração pulsar. Exato. Porque eu acho que negócio nenhum, ele vai vingar, talvez seja essa palavra, ou vai permanecer pulsando no seu coração, se não tiver conexão com aquilo que você busca. Que não você trouxe, né? Você passa horas ali e não percebe. Não percebe. Se precisar correr para uma outra clínica em outro lugar, você vai. É o que eu faço. Sempre, né, Maia? É o que eu faço. Ontem mesmo, eu tava em um local, terminei o paciente, era 1h40. 3 horas da tarde eu já tava em outro, atendendo outro paciente. E é interessante, assim, para vocês entenderem o que acontece. Como a Mayara tem uma especialidade, outros consultórios que fazem outras funções, mas não tem a especialidade da Mayara, quando vão fechar, já fecham e já colocam na sua agenda, né? Já marcam com você, né? Então, por isso essa correria de 10 clínicas, tá, gente? Vocês entenderem. Porque existem já essas clínicas que fazem outros serviços, mas aí a especialidade que a Mayara faz, essas clínicas não fazem. Ou não na verdade, eles vendem pra eu ir fazer. Sim, aí né? faz. Aí assim, vamos supor, eu tenho um consultório X e aí eu quero vender uma faceta em resina, mas eu não tenho quem faça. Aí, já tem a Mayara ali, que eu conheço, já foi indicada. Sim. E aí, com isso, eu já fidelizei essas 10, né? Que elas... Surgiu o paciente, já me ligam. E a indicação ainda é o melhor caminho, né? É o melhor caminho. A gente que empreende, a gente que está aí na busca de manter os nossos negócios funcionando sempre, eu sempre falo, gente, que por mais que tenha todas essas estratégias que existem, que são boas, que são excelentes, mas a indicação ainda, ao meu olhar, ela é um dos maiores. Eu acho que assim, eu não sei te falar, pelo menos na minha jornada, ela totaliza aí mais de 90%, mas eu acredito que seja... né, por base, né? Claro que hoje tem outros recursos, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem o Google, né? A gente tem o tráfego pago que ajuda também. Mas a indicação, ela é maravilhosa, né? Até porque, vamos supor, no meu caso, o paciente já passou por mim, né? Já foi ali, já vivenciou. Então, ele fala, não, pode ir sem medo. Muitos pacientes também têm medo da dor. Justamente como você falou, né? Todo mundo... pinta o dentista assim, eu vou pra lá por conta de dor. Então, assim, será que vai doer? Será que incomoda? Eu falo pro paciente, a única coisa que incomoda é você dormir, né? Porque, assim, normalmente isso não é um incômodo pra mim, porque eu prefiro que o paciente dorme, porque ele também não vê a hora passar. Sim. Mas o paciente literalmente dorme. Dorme, porque não dói, não incomoda nada. Só um abridor que fica na boca, né? Sim. Eu falo, se for incomodar alguma coisa, vai atrapalhar você dormir, é o abridor. Mas no mais é tudo muito tranquilo. É esperar mesmo, né? Sentar e esperar o resultado. Exatamente. Às vezes a ansiedade também não deixa, né? Tem gente muito ansiosa. Então, tem uma pessoa bem ansiosa, que inclusive tá aqui na sala, mas a gente não precisa falar o nome dessa pessoa. Que inclusive vai lá no consultório. Eu quero filmar pra ver essa pessoa. Eu juro que eu vou filmar e vou mostrar pra vocês aí que nos acompanham. Como será o Hugo sentado 4 horas numa cadeira? Porque agora eu vou fazer minha unha, ele fala, não sei como é que você aguenta ficar 2 horas. Ou vou fazer os cílios, ele fala, não sei como é que você aguenta ficar tanto tempo. Pois então, agora a gente vai ver essa cena, hein? Curiosa pra ver isso, hein? Tem que colocar alguma coisa na TV. Vai ter que colocar até um trem pra ele dormir lá, um trem de bebê, um chazinho de camomila, não sei o que vai ter que ser, não. Vai ter que ser alguma coisa. Mas você vê que a Mayara é tão clean, é tão zen, né? Até pra conversar, olha, é bem cara de dentista mesmo, né? Assim, ó, que deixa a gente mais tranquila, mais calma. E aí vem trazer. O pessoal fala mesmo. Uma colhida, tem perfil mesmo. E a gente já imagina, né? Quando a gente pensa assim, já é um ambiente, como você falou, né? As pessoas têm um pouco de medo, de receio. Mas era aí, assim, desafios, assim. Eu sei que existem N desafios que você enfrenta, mas quais foram os desafios mais, talvez, marcantes, ou talvez os que te acompanhem nessa jornada de empreender, né? Porque, de certa forma, é um negócio, né? Porque você fica...
dependendo de nutrir o seu relacionamento com as clínicas que vão te chamar para você prestar um serviço. Então, quais são os grandes desafios como a empresária, né? Não é, talvez não sei se é essa palavra que use, mas como uma pessoa autônoma, né? Porque você é uma profissional autônoma que presta serviço em várias clínicas. Quais são os maiores desafios? Eu acho que o maior foi decidir ser uma profissional autônoma. Porque sair daquela segurança que você tinha, que no caso, né, eu tinha de ser fixa em uma clínica. Então, ali a gente tem aquela garantia de, não, daqui tantos dias eu vou receber o valor X, daqui tantos, né, um mês eu tenho o valor X para pagar tal conta, que a gente só pensa já também lá na frente, né, eu preciso trabalhar para pagar algo. E despesa, ainda mais agora com o filho. Então, assim, acho que o meu maior desafio foi tirar isso da minha cabeça, de que essa seria a melhor solução. Não que não seja, né? Sim. Também tem clínicas excelentes que a gente trabalha, mas não era onde eu me via, não era o que eu queria, né? Sim. Porque fixa numa clínica, eu trabalhava com tudo. E também a estética, mas não focava só na estética, que era algo que eu queria. Porque hoje, normalmente, os dentistas estão, assim, se especializando em uma área. Sim. Quem faz canal hoje só faz canal, quem faz implante hoje só faz implante. Então, assim, cada clínica tem que ter aí seus 3, 4 dentistas para cada um fazer uma área. Então, assim, meu maior desafio foi isso. Então, aquele medo, porque eu preciso que as clínicas venham, né? Então, assim, eu não tenho, vamos supor, semana que vem, tô com a minha agenda cheia, graças a Deus, né? Tenho ficado. Mas não é algo, assim, que eu tenho certeza que a semana que vem eu vou ter agenda. Sim. Então, acho que o maior desafio é essa, né? Essa espera, digamos assim. Mas é uma área que está sendo bastante procurada e por isso as 10 clínicas. Sim. Para poder preencher a semana inteira, porque tem dia que eu fico um período sem ir, e isso para mim hoje é bom, porque eu tenho a minha filha com 2 anos, então eu tenho um tempinho para ficar com ela, tenho um tempinho para resolver alguma outra questão. Então, assim, hoje eu estou da forma que eu gostaria de estar. E escolher também, né? Quando você teve, foi difícil decidir. Foi. Tomar essa decisão, mas depois que você entra para esse caminho de decidir, você também tem o poder da escolha. Sim. Eu escolho quanto eu quero trabalhar. Exato. Eu escolho o tempo de qualidade que eu quero ter com a minha família, o tempo de qualidade comigo mesma, como Sim. você mesmo disse, com as amigas, né? Para fazer um passeio, para se cuidar mesmo, né? Para tirar um dia para fazer fotos e gravar um podcast. Sim, com certeza. Né? E é coisas que é difícil quando você é fixo em algum lugar. Sim. Né? Aí você tem que cumprir o horário da clínica. Então, tem 4, 5 anos já que eu tô só nessa vida de E isso, Mayara, é muito na prática, né? Porque lá na teoria, quando vocês estão ali estudando, fazendo a graduação, isso daí é algo que é falado ou não? Isso daí é na vivência? Não, é na vivência. É algo até que eu... com os amigos, né? Dentistas também. Sim. Não só dentistas, mas em outras... graduações a gente conversa bastante como falta isso na graduação, né, de ensinar a gente depois da faculdade como que vai ser, como, vamos supor, na odontologia, como precificar, como que tipo de trabalho aceitar, como que você vai agir daqui pra frente. Então a gente sai muito cru. Então qualquer emprego que oferece tá muito bom, qualquer salário que vem tá excelente. E aí você fica ali perdido, né? Então, assim, você demora um tempo pra você crescer, se valorizar. Eu falo porque eu passei por isso, né? Então, eu saí da graduação, então, assim, pro meu primeiro emprego, eu fiquei 1 mês depois da graduação sem trabalhar, né? Então, eu me formei, em janeiro eu comecei a trabalhar. Formei em dezembro, em janeiro eu já tava trabalhando. Então, assim, pra mim foi o auge. Só que quando as pessoas pegam recém-formados, eles fazem a gente de marionete. Né? Então, põe ali, põe aqui e paga o que eles querem, né? Não criticando. Mas, então, assim, as pessoas deveriam ter esse conhecimento da parte da graduação,
né? Então acaba saindo muito cru, né? Exato. Sai muito cru, totalmente cru. E eu acho que não é só na odontologia. Não. Eu acho que isso daí é uma coisa assim bem geral. Sim. Muita gente me procura, às vezes, em outras áreas, e as pessoas, a dificuldade sempre é essa: como que eu vou me precificar, como eu devo me posicionar, como eu devo vender sem parecer vendedor. Exato. Né? Como eu abordo as pessoas, como eu trabalho com as objeções, né? Como que eu vou criar metas, como que eu faço para entrar no mercado sem estar com um preço abaixo, mas também não muito acima. Então, Sim. essas são dúvidas bem... Acho que bem todas as áreas são bem frequentes. Falta muito, né? Eu acho que ainda falta. Acho que deveria ter uma matéria específica, Sim. né? Em relação a isso. E preparar, sim, as pessoas para, né? O depois da graduação. A gente sai muito cru. É um sistema que ainda funciona muito... no nosso país, o sistema educacional está melhorando muito, eu sei, mas ainda falta muito nessa questão de preparar a pessoa para crescer como empresária, como uma empreendedora, como empreendedor. E também um outro cenário que eu acho muito importante, que a gente sempre fala aqui, é essa questão da educação financeira, né? Como nós não fomos orientados financeiramente a guardar Sim. dinheiro, né? A poupar desde muito jovem, né? A gente queria ter o nosso dinheiro para comprar as nossas coisas, né? Então, nós fomos orientados culturalmente para viver assim. E aí, hoje, a gente sente a falta, às vezes, de não ter uma reserva, alguma coisa, porque aí aprendendo como? Ralando o joelho, né? Cai aqui, levanta ali, aí felizmente hoje tem muitas especializações, mentorias e consultorias que nos ajudam com isso, mas demorou um tempo. Nossa, demorou. Pra gente chegar nesse lugar. Porque a gente é acostumado àquela questão, né? É trabalhar para pagar contas, não trabalhar para desfrutar. Exatamente. Né? Como se fosse ruim, como se fosse errado, né? Uhum. Mas aí, assim, pra quem tá... Vamos conversar com a Mayara lá, a Mayara de hoje, falando com a Mayara lá atrás, né? E tem muitas Mayaras começando, tem muitas Mayaras. Vamos falar, primeiro eu queria que você falasse com aquela Mayara, ou com aquela pessoa que estiver nos acompanhando aqui, que tá nessa indecisão de não saber que tá no curso certo. E aí, de repente, ela tá lá fazendo direito. E será que é isso? Então, para essa pessoa hoje, o que você diria? Até trazendo um pouquinho dessa reflexão, como se você estivesse falando para você mesma. Naquela época que você estava ali fazendo direito e não sabia se era isso, não sabia se parava, se buscava outro caminho. O que você diria? Na verdade, sim, eu acredito que a gente tem que ir pelo nosso instinto, né? Porque às vezes a gente é influenciado por pai, por mãe, não que seja ruim. Mas a minha ida pro direito, eu fui influenciada pelo meu pai, que é uma área que ele gosta, né? E eu vi o direito, assim, como... Eu gostava de ver o direito pelos olhos dele. Ele gostava tanto que eu falava, não, esse negócio aqui também é legal. Eu vou gostar disso, né? Mas aí, quando eu comecei a faculdade, a gente também sabe da área que a gente gosta. A gente gosta de exatas, humanas, né? Então, cada um vai se identificar com uma questão. E aí, eu falava assim, pai, é legal, mas não é isso que eu quero. Ele, não, mas calma, também tô no começo ainda, vai dar certo. Aí, quando eu comecei o direito, eu gostei muito da parte da área de penal, criminal ali. Aí começou, não, essa área é muito perigosa pra mulher, e não. Aí eu falei assim, bom, já é uma coisa que eu não é minha paixão. Gosto, mas não é minha paixão. Eu não vou continuar aqui, porque senão eu vou ser uma profissional frustrada, né? E pensei comigo. Daí eu chamei a minha mãe pra conversar e falei, mãe, eu vou trancar a faculdade porque eu não tô me identificando. Aí minha mãe falou, então tranca antes que seja tarde, né? Porque você vai formar em algo que você não vai gostar de trabalhar. E o meu medo também era de passar na prova da ordem, né? Eu falava assim, nossa, já pensou chegar lá, também não passar na prova porque não é uma coisa que eu quero, não me dedicar, porque tem que se dedicar, né? Não é uma prova fácil. Aí eu falei, então, vou parar por aqui. Aí parei a faculdade e até eu começar a odontologia, eu pesquisei, né? Igual eu fui na universidade, conversei com pessoas lá dentro. Então, eu fui pesquisar sobre o curso antes de começar, pra ver se era aquilo que eu gostava mesmo. Então, seriam 2 caminhos, né? Assim, trazendo de uma forma, assim,
sintética para quem tá. Vamos sintetizar aqui, né? É você identificar primeiro aquilo que faz os seus instintos. Sim. Né? Onde você tem mais habilidades, né? E aí pesquisa, faz uma pesquisa, Sim. né? Conversa com quem já estuda, com quem trabalha na área. Acredito também que, se for o caso, fazer como eu, ir até a universidade, né? Porque na época eu falei assim, eu não tenho mais o que fazer. Sim. Vou procurar alguém que entenda e que possa me ajudar. E aí eu fui até a universidade para poder ter uma clareza ali dos cursos, né? Mas a primeira opção que eu cheguei foi na odontologia. E aí dali eu já fiquei nela mesmo. Você já se encontrou, já me encontrei. Né? Isso aí. E aí é quando eu sempre... Você já ouviu uma frase que falava bem assim? Quando é para ser sim, não tem dúvidas. Se tem dúvidas, é não. E sempre tem uma coisa assim, não é bem assim a frase, mas ela, é isso que ele quis dizer, né? Quando é para ser, você não tem dúvidas. É verdade. Se tem dúvidas, é não. Né? É claro que a gente não é tão severa assim no nosso julgamento. Eu falo, peraí, deixa eu pensar um pouquinho, né? Exato. Porque a gente às vezes não quer dar um não de uma vez, mas se a gente for parar pra pensar de uma forma muito óbvia, é assim mesmo. Né? Quando você recebe uma proposta, quando você ouve, às vezes até um paciente, você já percebe quando o paciente vai ficar e quando o paciente não vai ficar com você. É verdade. A gente é educada, é simpática, vai tentando acolher aquela situação, mas a gente até fala assim, eu acho que essa pessoa não vai ficar. Exato. Já sente, né? Sente na conversa, né? Às vezes não é nem porque não se identificou ou não teve aquela questão de confiança, até teve, mas é muito disso, talvez ela foi buscar algo que não é, ela percebeu ali no meio do caminho que não era aquilo que ela queria, né? Então isso tem muito também. E quão é importante a gente respeitar esse processo do outro. Sim. E também se respeitar nesse processo. E aí agora, trazendo uma outra fala, assim, para a pessoa que está ali, me formei, sou dentista, sou esteticista, sou fonoaudiólogo, principalmente o pessoal da área da saúde, assim, né, que sai muito pronto com técnicas, doido para conquistar o mundo, doido para desbravar o mundo, mas aí chega lá e fala, e agora? Né? E aí, se você pudesse também trazer uma orientação ou trazer uma fala que, de certa forma, talvez uma fala que você gostaria de ter ouvido. É difícil, é uma questão bem difícil, mas assim, algo que foi bom pra mim, né? Quando eu saí da faculdade, eu não tive medo da primeira oferta. Entendi. Né? Então, assim, não tenha medo. Vai lá, encara, né? Às vezes a oferta pode não parecer, porque normalmente o que tá vindo? Tá vindo um pessoal que já acha que vai formar e já vai sair ganhando dinheiro, isso, aquilo. Entendi. E é um pouquinho ilusório, né? Então, acho que primeiro a gente tem que ganhar um pouquinho de experiência. E aí, sim, até porque nessa questão da experiência, você vai saber em qual área você quer trabalhar, né? E como diversos cursos dentro da odontologia, direito ou qualquer outro, você tem um leque ali para escolher, né? Hoje não se tem mais um dentista que faz tudo como antigamente. Antigamente você ia num dentista só e ele fazia tudo. Ele fazia o canal, ele fazia a coroa, ele fazia a próstata, ele fazia a cirurgia. Hoje não. Hoje a gente tem ali cada dentista trabalhando numa área, né? Então, assim, a pessoa vai saber ali identificar, não, se for do direito, eu vou pra civil, vou pra criminal, vou pra trabalhista, odontologia. O se jogar, né? Se jogar, viver a experiência ali. Exato. O que apareceu, qual foi a oportunidade que veio? Sim. Abraça a oportunidade. Eu acho que hoje é isso. Saiu da graduação, teve uma oferta de emprego, nem que não seja a melhor, mas encara, porque dali você vai ter uma experiência, você vai ter algo para colher de bom, que foi o que aconteceu comigo. Meu primeiro emprego me ensinou muitas coisas. Sim. Então, eu acho que uma porcentagem muito grande da Maiara dentista de hoje tem a ver com isso. Foi ali que eu cresci, que eu deixei de ser uma menina, né? Apesar de morar sozinha, já trabalhar, já ir buscando as coisas, mas eu ainda tinha aquela Maiara, vamos dizer assim, medrosa, vergonhosa. Então, ali que eu falei, não, agora é eu que tenho que encarar o mundo. Sim. Né? Então, acho que a profissão, ela é muito isso. É você sair ali de dentro de casa de uma certa forma. Sim. E, né, da aba da mãe e do pai. Que tava ali tudo confortável na época, sim, né? Sim. E aí você vai encarar o mundo. Isso, bem isso. E quem quiser, agora a parte que eu acho interessante para você, essa parte do nosso podcast. E quem quiser contratar os seus serviços, Maiara, como que a pessoa faz? Ela entra em contato? Como que funciona? Como que é esse processo?
Bom, hoje tem, né, o Instagram, Sim. que as pessoas conseguem ver os meus trabalhos. A gente vai colocar para vocês aqui na legenda, mas se quiser falar também, fica à vontade. Sim, é Maiara Laís. Lá vai ter algumas fotos, né, alguns casos de antes e depois, pra pessoa poder dar uma olhada, conhecer um pouco o meu trabalho. E aí é pelo telefone, né, o WhatsApp, marca uma avaliação. E nessa avaliação a gente conversa e vê o melhor tratamento. Porque sempre a pessoa vai chegar e a gente vai conseguir fazer aquilo que a pessoa realmente deseja, quer, né? Mas ali eu vou estar orientando, encaminhando, se for o caso. E a gente vai poder fazer o melhor tratamento. E aí, como possível. você também tem, né, várias clínicas parceiras, você também consegue trazer ali para aquele paciente que está precisando, de repente, de outros serviços, que caminhos ele deve seguir, né? Sim, com certeza. Muitos pacientes vão ser... Eu tenho também dentistas que atendem para mim no consultório, né? Então, eu tenho parcerias com dentistas, tenho as parcerias das clínicas, então, assim, bastante parcerias. E aí, se não cabe ali, eu não tenho horário, a pessoa precisa de uma urgência, vamos supor, eu tô aqui no podcast. Sim. Aí ligou um paciente, eu tô com uma dor de dente, eu não posso atender, eu vou encaminhar para uma clínica parceira. Com certeza. Faço muito isso também. E é interessante, você que tem sonho, que tem um desejo, que tem esse olhar de falar, eu preciso fazer isso por mim, eu quero fazer, ir buscar, ainda que você não seja hoje uma realidade possível. Eu acho legal a gente falar sobre isso, porque eu já tive muitas pessoas que vieram e falavam assim, Vivi, meu sonho é comprar um carro. Meu sonho é fazer alguma coisa no meu rosto. Meu sonho é fazer tal coisa no meu corpo. Ou meu sonho é investir num notebook melhor, no celular melhor. Eu pergunto assim, quanto custa? E aí a pessoa falava assim, nem fui ver. Nem fui lá, porque já tem medo, totalmente né? fora, não. Então, assim, eu acho que isso faz com que a gente fique adiando a nossa vida, sabe? Por algo que talvez seja possível. Mas mesmo que não seja possível agora, em algum momento vai ser possível, né? Nós estamos falando de uma dor de muitas pessoas. Tem gente que não sorri, tem gente que não faz foto, tem gente que não grava um vídeo, porque não gosta do que vê. Exatamente. Ou fica, só posta foto antiga. Eu conheço pessoas na rede social que postam só foto antiga. Sim. Porque é no momento que ela ainda gostava de se ver. E aí, a partir dali, quando ela parou de gostar de se ver por causa de um sorriso, eu acho, assim, triste demais, né? Quando você perde um dente, né? Quebra. Como aconteceu comigo? Quebrou um dente, né? Na véspera de Natal. A Maiara aqui, socorro, Maiara, né? A Maiara vai em tal lugar, tal. Então, assim, gente, eu acho que não custa você ir lá, vai ver quanto custa, faz um orçamento, né? Você não é obrigado a sair fechando, né? O compromisso ali. Claro. Você vai se adequar à sua realidade financeira. Até tirar dúvidas, né? Porque ainda as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre esse tratamento, né? O que tem que fazer, tem os mitos também. Vamos falar sobre isso? Quais são os mitos? O que falam que não é verdade? Olha, primeiro é o dente de tubarão. Todo mundo chega no consultório, doutora, eu vou ficar com dente de tubarão? Vai ter que desgastar meu dente? Então, essa eu acho que é a frase que eu mais escuto. Sim. Então, assim, eu falo para os pacientes, olha, resina hoje a gente trabalha praticamente com zero desgaste, né? Então, assim, quando a gente pensa em facetas em resina, é difícil a gente desgastar. Só vai desgastar quando tiver que alinhar alguma coisinha mínima para poder fazer a curvatura do sorriso ali. E eu falo para os pacientes, então vamos diferenciar a porcelana, que é diferente da resina. A porcelana precisa de um preparo nos dentes, mas não vai deixar dente de tubarão. Até porque hoje a gente tem técnicas minimamente... que as técnicas antigas eram diferentes das técnicas atuais, certo? Sim, mas o que a gente vê também? As pessoas pesquisam muito o que os artistas fazem, né? Então, a gente tem que colocar no papel o seguinte, um artista, ele tem que dormir com um sorriso e acordar no outro dia com um sorriso totalmente diferente. Ele não tem tempo de tratar, né? Então, assim, muito dos casos que vê esses dentinhos de tubarão, essas coisinhas pequenas, é porque não tem tempo de fazer uma parte de ortodontia, que é a parte de aparelho, que tem ali como fazer uma correção, né, da angulação do dente, pra daí fazer uma estética. Aí tem que desgastar, porque não tem como arrumar. Vamos supor, tem um dente aqui e outro dente aqui. Como que eu vou fazer faceta? Teria que corrigir primeiro. E aí eles não têm esse tempo, né? Aí é onde desgasta ali pra gente tentar corrigir através do desgaste. Mas isso é casos isolados, né? Mas vira mídia. É um artista que faz, vira mídia.
Então eu acho que o maior mito é esse. Não vai desgastar dente de tubarão. Tem um mito também que eu já sei que não é, né? Mas eu vou falar. Porque às vezes a gente vê algumas pessoas colocando essas facetas e ficando uma coisa muito... artificial. Muito feia. Assim, pronto, falei. Tem gente que fica feio, fica coisa assim que você fica... Eu até fico olhando pra cara da pessoa, não consigo nem conversar com a pessoa, porque... Gente, como que essa pessoa tá dando conta de conversar? Porque fica uma coisa tão artificial, né? E aí, a diferença tá no quê? Na escolha do material, no profissional... Então, essa é uma questão... É assim, é porque na resina a gente tem duas técnicas, né? Sim. Tem a monocromática e tem a estratificada. A monocromática já fala mono, é uma cor só. Sim. Vamos supor, você escolheu um branco da cor da sua blusa, que é o brancão, que muita gente procura o brancão. Então, ela vai ficar em cima e embaixo uma cor só. Mas vai muito do profissional e da técnica. Porque se eu não souber dosar a resina, vai ficar um dente gordo, volumoso, né? Então, você tem que saber, sim, técnica. E a estratificada, que já é uma técnica totalmente diferente. É uma técnica que a gente desenha toda a naturalidade do dente. A gente desenha camada por camada. Então, com isso, a gente consegue trazer um sorriso totalmente natural, harmônico. Entendi. Então, tem as duas técnicas. Não que uma é mais do que a outra, não. Tem paciente que não gosta da estratificada e gosta da mono. Mas é muito a mão do dentista. Entendi. É saber dosar ali a questão da resina. Como se fosse um artista plástico. Quase isso. Sim. Né? Quando você contrata um artista plástico, eu acho que é mais comprar uma tela. Ele não vai. Ele tem uma técnica que já funciona. Que vai fazer, exatamente. Você vai se identificar ou não com aquilo, certo? Sim, exato. Então, gente, é isso. Então, você vai lá, você vai procurar a Mayara vai marcar com você uma consulta, vai tirar suas dúvidas, vai fazer ali todo, né? Até por... tem um interesse, aí tem todo um antes que tem que ser feito. Não é mágica, tá? Você não vai entrar um dia e sair pronto no outro dia. Possivelmente, às vezes, tem outras coisas que precisam ser feitas antes. Sim. E aí você vai fazendo, você vai se organizar para, de repente, realizar esse seu sonho que você tem aí. E aí, como ela tem várias clínicas, várias parceiras, possivelmente tem alguma que fique mais próximo, sim, né, de você, de onde você estiver, e é sobre isso. Mas é isso, achei linda você estar aqui comigo hoje. Eu quero muito agradecer a sua presença. Principalmente por te ver, por ter essa tarde maravilhosa juntas aqui. Eu acho que mais importante que tudo são os relacionamentos. Eu tenho isso forte na minha vida. Eu e o Hugo, a gente fala que a coisa mais cara que nós conquistamos na vida foram as pessoas, as nossas pessoas, né? Então... Sim. Eu olho para trás, assim, sempre eu vejo um legado de tanta gente, de tanta história legal. Cada vez que eu encontro alguém, são abraços muito gostosos, é risada de todo jeito. Aí lembra de uma história, lembra de outra, sim, dos ciclos que nós vivemos. E que bom que nós vivemos vários ciclos, né? Sim. Eu sempre sou muito grata à música sertaneja, assim, extremamente grata a essa família sertaneja, porque ela me trouxe, assim, uma grande família. E a sensação que a gente tem quando a gente se encontra é de ter encontrado alguém da nossa família. Então, assim, você é uma delas. Né? Você fez parte de uma fase assim incrível da minha vida, uma fase mágica da minha vida, uma fase que eu faço questão, uma fase pela qual eu sou lembrada em todo lugar que eu passo, né? É legal receber o carinho das pessoas que trabalharam comigo ou dos clientes que iam com frequência e lembram todas as vezes e conta a história e conta de novo a mesma história e a gente ouve e dá risada da mesma história várias e várias vezes. Então eu sou muito feliz e muito grata, né, por ter te conhecido lá atrás, por termos construído essa amizade linda, por ter mantido, né, inclusive sim, até nosso apelido carinhoso, que é Marida. A gente tem esse lance ali dentro a gente sempre quando conversa, parece que não passou. 1 ano, 2 anos, 10 anos, não passou. A gente só, né, tá ficando cada vez um cara mais de princesa, né? Mas a palavra que eu tenho é gratidão mesmo por ter compartilhado com você tudo que nós compartilhamos e por mais uma vez estarmos aqui juntas, podendo construir mais um momento juntas. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. É um prazer sempre estar na sua companhia, na companhia do Hugo. E realmente, estar aqui é um momento assim, a gente tá falando da atualidade, né? Sim. Ser dentista, o que eu faço hoje. Mas o tempo todo na cabeça é vivendo aquilo tudo que a gente viveu lá atrás.
cada show, cada noite ali no Jerônimo, Sim. cada risada, para no Subway pra comer Ai, lanche. muito bom, que delícia. Aqueles lanches da madrugada. Eu acho que o Subway de hoje não é tão bom igual o Subway da madrugada. Não era. Não, quando não era Subway, era baguncinha Lá na avenida, era bom demais. Então, né? assim, falando da atualidade, mas vivendo essa nostalgia de como era bom gostoso, e como gente. é bom ter essa recordação. Hoje, com filhos jovens lá em casa, eu sempre falo assim pra elas, eu falo, gente, não tenha pressa. Viva o momento do ônibus, do rolê, de pegar chuva, de chegar atrasada, de fazer amigos, de ficar chateado com as pessoas e conhecer outras pessoas, porque eles vão passar. Sim. Eles vão passar. E aí eu sempre penso assim, a qualidade dos momentos vividos naquela época, ainda mais que a gente tinha menos tela, então a gente vivia mais off. Verdade. E você que tá aí, que tem mais de 40 anos, sabe do que eu tô falando, vocês que me acompanham aí, a gente sabe que essas memórias, elas vão ficar mesmo para sempre. E que bom que elas existiram, porque construíram uma ponte para um futuro, para um hoje muito saudável de amizades verdadeiras. E é sobre isso. Ai, já tem muito reflexiva aqui. Gratidão. Obrigada, Deus abençoe sua obrigada vida você. imensamente. Você também. Vamos juntas, vamos nos ver mais esse ano, né? Com certeza. Por favor, tem né? 2 sorrisos aqui pra transformar. Tem 2 sorrisos já. pra transformar e eu tenho uma agenda pra organizar, adoro. Sim. Perguntei pra ela, tá tudo pronto? Vamos planejar algumas coisas, né? Já agora. Bora. Gente, eu quero agradecer você, mulher que nos acompanha. Espero que você tenha gostado da Mayara. A Mayara é maravilhosa, esse doce de pessoa mesmo, é de verdade. Ela é assim mesmo, sempre foi, não mudou nada. Graças a Deus, porque de verdade fica. E você que nos acompanha aqui, gratidão, conexão delas e até a qualquer momento. Até, obrigada.